senhora, ali está a montanha onde se situa o vale. Nós ficaremos aqui, a senhora e os demais podem seguir. Ninguém passará por aqui, enquanto a senhora estiver lá. Sofia fez um gesto afirmativo com a cabeça e continuou. Agora seguiram apenas ela, o mestre Zulu. 6 soldados ficaram guardando a entrada, impedindo o acesso de outras pessoas. Cavalgaram alguns minutos até a parte superior da montanha. Desceram dos cavalos, e olharam para o vale lá embaixo. O coração de Sofia batia acelerado, ela olhava e não acreditava no que seus olhos registravam. Pessoas gemendo, deitadas em lençóis sujos, ou seja, seres humanos relegados da sociedade por estarem condenados à morte. Filhos de Deus entregues ao vento, pois aqueles que se encontravam jogados pelo chão, era porque não conseguia mais se levantar e ali ficavam até o suplício final. Era um quadro estarrecedor. Sofia sentiu as pernas fraquejarem, imaginando como poderia estar sua mãe. Zulu, que a acompanhava, percebendo que ela iria cair, a segurou rapidamente. Ela apoiou-se nele para não ter que sucumbir aos seus próprios pensamentos. O mestre São aproximou-se, segurou a mão de Sofia e falou carinhosamente. Minha filha, saiba que Deus não deixa nenhum de seus filhos entregues à própria sorte. Ele está sempre velando por cada um de nós. O homem suspirou profundamente e continuou. Todos que se encontram aqui estão quitando suas dívidas consigo mesmo. Tenha sempre fé em Deus. Escutando o que o mestre falava, ela foi melhorando, tomou um pouco de água, respirou fundo, segurou na mão de Zulu e disse decidida. Vou descer, meu amigo. Minha senhora, tem certeza? Perguntou Zulu preocupado. Ela sorriu, deu umas batidinhas na mão de Zulu, como que agradecendo a sua preocupação, e respondeu tentando quebrar o clima de tristeza. Não me chame de senhora. Vou descer. Sem esperar mais, respirou fundo, buscando forças, e começou a descer o vale de difícil acesso. O mestre São acompanhou-a, levando consigo remédios. Zulu esperou alguns minutos até resolver segui-los, também, levando lençóis, comidas, roupas, etc. À medida que eles desciam, o vento ia diminuindo, ficando sempre mais quente. Quando finalmente terminaram a descida, Sofia parou, enxugou o suor que descia pelo seu rosto, olhou para o mestre que estava logo atrás dela e perguntou ofegante. Como vamos encontrá-la? Ele pensou um pouco e começou a gritar pelo nome da mãe de Sofia. Anísia. Anísia. Alguém aqui conhece Anísia? Perguntava na esperança de alguém se pronunciar. Começaram a andar bem devagar, o mestre chamando sem parar pela mãe de Sofia, até que uma pessoa levantou a mão com dificuldade. Eu sei onde ela está, respondeu um senhor logo adiante, sentado em uma pedra, escondendo o rosto com um pano sujo enrolado ao mesmo. Sofia perguntou ansiosa ao homem. Aonde, por favor, senhor? Antes quero saber o que vou ganhar com isso. Perguntou, sem tirar o pano do rosto. O mestre adiantou-se e respondeu. Nós temos comida, lenço novo e um medicamento que irá aliviar sua dor. Moço, a única coisa que aliviará minha dor será a morte. Quando ela chegar, disse o desconhecido balançando a cabeça negativamente. Essa eu espero todos os dias. O doente com ar triste, após um momento começou a falar. Sabe, parece que Deus não me quer por lá agora. Minha doença é diferente das outras pessoas que aqui estão. Ela não consegue atingir meu corpo, só o meu rosto e minha cabeça. Levantou-se, deu de ombros e falou. Então resolvi ser o homem que recebe tudo que é enviado para cá. Conheço todos que aqui estão e me encarrego com a ajuda de mais alguns de ajudá-los da maneira que posso. O mestre São escutou aquilo com espanto, pensou um pouco e pediu ao Senhor com cuidado. O Senhor me permitiria ver o seu rosto. O homem deu um passo para trás assustado com o pedido dele, e falou curioso.
Nunca ninguém me pediu isso. Todos que vêm aqui têm medo de olhar para nós. Parece até que somos um peso para essa cidade e que somos culpados por estarmos doentes. Sentindo a tristeza na voz dele, o mestre falou calmo. Não se preocupe, não achamos isso de vocês, ao contrário, queremos ajudá-los. Muito bem, foi você quem pediu, disse ele, esperou um pouco e retirou o lençol devagar. Sofia e Zulu, que permaneciam em silêncio, acompanhavam o diálogo com medo. O coração dela estava quase saindo pela boca, todavia, não conseguia tirar os olhos daquele homem. Quando ele conseguiu retirar todo o lençol, ela não conseguia mexer um músculo de sua face, era como se estivesse paralisada. Quando viu que estava encoberto pelo lençol, ela respirou aliviada. Não via nada do que falavam a respeito daquela doença naquele homem. O mestre aproximou-se com cuidado. Percebeu que as feridas localizavam-se em cima da cabeça, que não tinha cabelo algum, e em seu rosto. Eram superficiais, embora estivessem muito mal cuidadas, e exalassem um odor e um líquido amarelado. O que o senhor fazia antes de vir para cá? Perguntou o mestre curioso. Eu era camponês, tinha minha própria terra, cuidava dela e plantava. O senhor protegia sua cabeça ou seu rosto do sol? Quanto tempo faz que o senhor está aqui? Muito tempo, moço. Nem sei mais e nunca me importei de proteger-me do sol. Quando eu vim para cá deixei um filho pequeno, agora acho que ele deve estar um rapazinho, continuou a explicar o doente. O mestre São examinou-o com cuidado, pensou e com um sorriso no rosto falou com segurança. O senhor não tem a doença maldita. O homem olhou-o como se não acreditasse no que escutava e perguntou. O que o senhor está me dizendo? O mestre segurou-o pelos ombros num gesto amigo e respondeu-lhe. Isso mesmo que o senhor escutou. Seu problema foi causado pelo sol excessivo que recebeu durante os anos de trabalho. O senhor tem apenas uma pele sensível, suas feridas estão muito mal cuidadas, por isso que não saram. O homem escutou aquilo, e sem saber o porquê não duvidou daquele senhor que aparentava ter bondade no coração e muita sabedoria. Num gesto involuntário ajoelhou-se nos pés do mestre, erguendo as mãos aos seus num gesto de felicidade disse chorando. Foi o bom Deus que o enviou hoje aqui, moço. Obrigado, senhor. Sofia e Zulu, que assistiam a tudo, sorriam felizes. Ela apertou o braço do mestre e numa resposta de felicidade com lágrimas nos olhos disse. Pode acreditar mesmo que foi o senhor que nos enviou hoje aqui. Som levantou um homem devagar e pediu gentilmente. Agora nos indique, por favor, onde está a dona Anísia? Acompanhem-me, disse enxugando as lágrimas, seguindo para uma gruta escura onde parou na entrada e chamou. Anísia. Dona Anísia, tem doação. Sem entender por que lhe havia mentido. Sofia balançou a cabeça confusa. Percebendo a reação dela, ele respondeu baixinho. Se eu disser que vocês estão aqui, ela não virá. Sofia baixou a cabeça entendendo. Os minutos se passavam. Um pouco recuada, Sofia esperava ansiosa, seu coração batia descompassado. Escutou ao longe o barulho de alguém se aproximando devagar. Na entrada da gruta, minutos depois, apareceu uma mulher mal vestida, toda enrolada com os trapos sujos, sustentada por um pedaço de pau que lhe servia de cajado, ajudando-a a locomover-se. Podia-se perceber que a doença afetara boa parte do seu rosto, de suas mãos e suas pernas, pois estavam todas enfaixadas. Ela parou olhando para o homem que a havia chamado e perguntou quase sem voz. O que você tem para mim? O homem nada respondeu, apenas se retirou em silêncio. Sofia, que estava recuada, andou como se estivesse hipnotizada, aproximando-se da mulher até ficar de frente para ela. Emocionada, falou com as lágrimas rolando sem parar sobre sua face, vendo o estado de sua mãe. Mamãe. Sou eu, Sofia, sua filha.
Anísia segurou-se no cajado para não cair, ficou sem reação. Olhou para aquela bela moça em sua frente e depois caiu de joelhos aos prantos, sem suportar mais o impacto da visita. Sofia abaixou-se e abraçando-a não importando-se com nada falou entre um soluço e outro. Eu não a deixarei mais, eu vou cuidar da senhora. Sem acreditar ainda, sua mãe olhou para ela e falou rouca, colocando as mãos e tentando impedi-la de continuar abraçando-a. Afaste-se de mim, minha filha, por favor. Não me toque. Não me peça isso, mamãe. Eu não tenho medo nem nojo da senhora. Eu só quero senti-la perto de mim, disse a rainha segurando as mãos de sua mãe. Preciso da senhora. Já fiquei muito tempo sem minha mãe, e nada me fará desistir dessa decisão. Anísia escutava tudo sem acreditar. Olhou para Sofia assustada, sorriu inibido e falou ainda chorando. Você é tão teimosa, minha filha. Eu conheço você, não irá adiantar nada eu lhe pedir qualquer coisa. Sofia sorriu feliz. Levantou-se e ajudou a mãe a se erguer também. Chamou o mestre Zulu e apresentou-os. Estes são meus amigos. O mestre São, eu acho que ainda lembra dele. Quando chegou aqui, pouco tempo depois a senhora deve ter vindo para cá. Ele quem tem me orientado esse tempo todo, mamãe. Envergonhada e de cabeça baixa, Anísia fez um gesto afirmativo com a cabeça, sem nada falar. O mestre por sua vez fez uma reverência, cumprimentando-a. Este daqui é Zulu, meu novo amigo e protetor. Zulu olhou para Anísia com respeito e falou emocionado. Sinto-me honrado em conhecer a mãe da minha senhora. Anísia fez um gesto de cabeça, cumprimentando-o, porém espantada com a expressão que ele usou. Vendo a reação dela, Sofia tratou de explicar rapidamente e em voz baixa disse. Mamãe, agora sou a nova rainha, casei com o imperador. Sua mãe arregalou os olhos sem acreditar, sorriu feliz, voltando a chorar e falou emocionada. Meu bem, como Deus foi bom comigo, escutou as minhas preces, pedia todo dia por você. E eu levava flores e orava todos os dias no túmulo da senhora disse a filha chorando. Compreendendo que aquela conversa poderia demorar muito, o mestre São decidiu interrompê-la, pois já se fazia tarde e teriam que voltar. Sofia, minha filha, se despeça de sua mãe, temos que ir. Ela olhou para o mestre e não teve coragem de contradizê-lo, aproximou-se de sua mãe e falou bem baixinho. Amanhã uma pessoa irá vir buscá-la. A senhora só terá que se fingir de morta para que ninguém desconfie de nada, vou tirá-la daqui. Quando acordar, finja que está tendo algo e venha aqui para fora. Fique bem quietinha até a pessoa chegar, levante a mão e balance, ela se encarregará do resto. Entendeu? Sua mãe balançou a cabeça afirmativamente, sentindo uma felicidade tão grande que parecia que estava sonhando. Vá com Deus, minha filha, que Ele a abençoe. Sofia entregou lençóis novos, uma cesta de comida e falou. Que Ele também a proteja. Quando chegaram sobre a montanha, encontraram o homem que haviam ajudado sentado no chão, desolado. O mestre aproximou-se e perguntou. O que foi? Você não ficou feliz com o que eu lhe falei? Ele respondeu olhando para o chão. Eu me lembrei que a minha família foi embora. Não tenho mais nada e quando eu chegar à cidade com essas feridas, o povo vai me mandar de volta para cá. Mas eu agradeço o Senhor, obrigado. O mestre escutou, olhou para Sofia e fez um pedido a ela. Sofia, eu posso levá-lo conosco para cuidar dessas feridas e integrá-lo como meu ajudante no castelo? Claro, mestre, ela consentiu rapidamente. Como se chama? Perguntou o mestre. Pedro, senhor, respondeu o homem, feliz ao escutar a resposta da rainha. Trataram de trocá-lo, para não levantarem suspeitas.
Disseram aos guardas que ele era uma espécie de guia que Zulu havia contratado e que já estava guardando-os no vale e seguiram de volta rumo ao castelo. Capítulo 8. De volta para casa. A conspiração permanecia longe dos olhares de Sofia, em algum lugar da cidade. Você tem alguma novidade para mim? Perguntou o homem aborrecido. Não, meu senhor. Eles não estão deixando nenhuma pista do que estão tramando, respondeu outro de cabeça baixa, demonstrando nervosismo e medo. Como você tem coragem de me falar isso, seu imprestável? Estou jogando meu ouro fora com você, esbravejou o outro, dando um soco na mesa. E agora? Como posso agir se você não executa seu trabalho com sucesso? Vou tentar conseguir alguma informação, meu senhor. Parece até que aquela mulher tem uma proteção dos céus. Eu tento, mas ela sempre consegue escapar, disse ele, fazendo uma pausa. Eu juro que ontem à noite tentei chegar até o quarto para executar a missão, mas o que eu consegui foi apenas me perder no castelo, continuou a se explicar, coçando a cabeça. Isso nunca aconteceu comigo. Estava tão escuro. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando deleguei algo para você. Saia da minha frente e tente conseguir trabalhar corretamente. Caso contrário, disse o homem olhando para ele e fazendo um gesto passando a mão no pescoço, demonstrando o que iria acontecer-lhe. Pode deixar que eu conseguirei algo. Eu prometo. E agora? Esse homem é capaz de matar a própria sombra para conseguir o que quer. Estou sem saída, pensou o informante, enquanto se retirava. Ele andava apressado, envolvido em seus pensamentos e não percebeu alguém se aproximar. Era uma mulher que caminhava em direção oposta, esbarrando nele sem intenção. Olha por onde anda, reclamou a mulher que se apoiou na parede para não cair. O homem assustou-se, olhou para a mulher que falara e surpreso perguntou, reconhecendo aquele rosto. O que você faz por aqui? Desconcertada, mas procurando evitar qualquer demonstração clara de nervosismo, ela saiu em seguida sem responder e sem dar tempo do homem fazer outra pergunta. Vendo-a desaparecer por entre as ruas estreitas daquela cidade, ele pensou em voz alta. Isso está ficando mais perigoso do que eu imaginava. Eu tenho que encontrar uma forma de sair disso. Já no castelo, Sofia, o mestre São e Zulu conversavam baixinho nos aposentos da rainha. Todos já sabiam do plano para a retirada de Anísia do vale e acertavam os preparativos. Mestre, amanhã o senhor e Zulu irão novamente ao vale. Já acertei tudo com a minha mãe. Ela fingirá estar morta e será encontrada pelo senhor. Zulu, você tem certeza que a cabana está vazia? Tenho, senhora. A cabana fica dentro da floresta, em um local de difícil acesso, menos para quem conhece a localização dela. É um local perfeito e de propriedade do rei, mas nem ele mesmo se lembra da existência dela, respondeu Zulu contente. Ótimo. Ninguém poderá desconfiar de nada disso, disse olhando para os dois. Obrigada, meus amigos. Vocês nem imaginam o quanto foi importante reencontrar a minha mãe. Amanhã irei esperar por vocês na cabana. Eu também estou feliz, Sofia. O bem é a verdadeira causa da nossa felicidade, e ajudar aos outros é a única forma de encontrá-la, comentou o mestre pensativo. É uma pena que poucas pessoas conheçam essa verdade e façam uso dela. O homem levantou-se e despediu-se, dizendo: Agora tenho que ir, senão seu pai irá assustar-se quando encontrar nosso amigo sozinho. Também tenho que orientar o instrutor para o treino de amanhã, já que não vou estar aqui. Escutando aquilo, Sofia baixou a cabeça e pediu envergonhada ao mestre São. Mestre, por favor, não conte nada a meu pai. Eu não confio nele. Ele assentiu num gesto afirmativo e saiu em seguida. No dia seguinte, todo o plano saiu a contento. Anísia fora levada para uma cabana dentro da floresta,
ficando sob os cuidados de uma senhora da confiança de Zulu e medicada com os remédios caseiros do mestre São. Nos dias que se seguiram, sempre que podia, Sofia saía escondida do castelo para visitar sua mãe. Em uma de suas visitas percebeu que Anísia tivera uma melhora considerável. "Minha filha, parece um milagre estar aqui nesse lugar com você", disse ela olhando para o vazio. "No vale eu esperava todos os dias a morte chegar", disse a mãe enxugando uma lágrima. "Lá, é um lugar de muito sofrimento." "Agora já passou, mamãe", falou a filha, segurando com cuidado a mão de Anísia, toda enfaixada, dado a sua debilidade física, pois a doença já estava num grau avançado em seu corpo. Sofia conversou mais um pouco, todavia, sabia que não poderia se demorar. Despediu-se e seguiu em direção ao castelo juntamente com 2 soldados de sua confiança. Não sabia explicar, mas seu coração estava triste. Lembrou do que sua mãe havia falado a respeito das pessoas que continuavam lá no Vale Imundo, entregues à própria sorte. Olhou para o céu azul e pediu ajuda a Deus no silêncio do seu coração. Minutos depois, sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, uma energia diferente envolveu e escutou uma voz dizendo-lhe: "Sofia, ajude a quem precisa." Ela sentiu uma lágrima escorrer pela sua face e sorriu emocionada. Já estava se acostumando, pois sabia que era um aviso. Fechou os olhos por alguns segundos e perguntou-se em silêncio: "Como posso ajudar?" Seguiu o caminho meditando por longos minutos. No seu íntimo começou a crescer uma vontade de fazer algo e seus pensamentos foram brotando em sua cabeça. Ela tivera uma ideia. Apressou-se para chegar ao castelo. Ao chegar ao castelo em segredo, pediu a Zulu, que já esperava preocupado: "Zulu, por favor, peça ao mestre que lhe acompanhe até os meus aposentos com urgência", ordenou a rainha preocupada. Zulu saiu em seguida sabendo que tinha novidade. Alguns minutos depois Zulu e o mestre esperavam para saber o que a rainha queria. "Hoje, novamente escutei aquela voz, no caminho de volta para o castelo", revelou ela, olhando para os 2 e observando a reação deles. "Eu estava triste por saber que ainda ficaram muitos homens e mulheres naquele vale, entregues à morte, esperando apenas o dia chegar", a rainha continuou a falar. "Escutei a voz dizendo-me para que ajudasse a quem precisasse. Pensei muito e tive." Levantou-se, olhando firmemente para os 2, que estavam atentos ao que iria falar. A rainha, sem se fazer esperar, comunicou com convicção: "Devemos construir um local próximo ao vale onde possam ser distribuídas roupas, comidas e remédios caseiros, com a finalidade de aliviar as dores atrozes que aqueles filhos de Deus sentem. Se o Senhor aprovar, eu gostaria que indicasse os remédios para algumas pessoas que quisessem ajudar, distribuindo-os para os doentes." Zulu interrompeu preocupado: "Minha senhora, como faremos isso em segredo?" "Não o faremos." "Não será feito nada em segredo", disse a rainha com ar sério. "Mas, minha rainha, como a senhora conseguirá realizar tal façanha?" rebateu Zulu. "Todos têm verdadeira aversão a essa doença, inclusive o rei. Ele nunca aprovará algo assim. Nem sei qual será a reação dele ao saber o que a senhora está fazendo pela sua mãe, entrando em contato com essa doença. Convoque o conselho, irei comunicar a eles", ela ordenou firme, sem se importar com a preocupação de Zulu. "Sofia, eu louvo a sua atitude, porém, o conselho nunca irá permitir algo assim", disse Zulu preocupado com o que poderia acontecer com ela. "Quem decidirá isso, meu amigo, é o povo. Quero que você convoque todos que puderem comparecer, pois a voz que será ouvida será deles. Ainda assim, nesse caso, o conselho poderá impedir Sofia", observou o mestre que até então se mantivera calado. "Eu sei, mas também sei o que fazer para que eles aprovem", comentou ela sorrindo, confiante em algo que nem ela mesma sabia o que era. O mestre São aproximou-se dela,
segurou suas mãos e falou sorrindo. Os mensageiros de Deus sabem o que pedem e a quem pedem. Confio em você. Segurando suas mãos, ele entregou algumas ervas e disse: tome banho novamente com essas ervas. Elas irão fazer uma limpeza ajudando-a na proteção contra a doença. Obrigada, mestre. Sua confiança é muito importante para mim. A rainha agradeceu emocionada. Ainda preocupado, Zulu balançou a cabeça negativamente e comunicou a contragosto: o conselho estará esperando a rainha amanhã. Espero que a senhora saiba o que está fazendo. Ela andou um pouco e de costas falou com um olhar fixo em algum ponto imaginário. Não sou eu, meu amigo, essa é a vontade de Deus. Confiemos nele, não em mim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E assim foi feito. No dia seguinte, Sofia reuniu o conselho e comunicou a sua ideia. No mesmo instante, o conselho protestou, instalando-se uma verdadeira balbúrdia. Sofia, que estava sendo guiada por uma inteligência maior e imperceptível pelos demais, sabiamente introduziu o povo na discussão. Levantou o braço, esperou que todos se calassem e falou: meus amigos do conselho, eu entendo o choque que causa a minha proposta, mas não se esqueçam que qualquer um de nós poderá amanhã estar lá também. Afinal de contas, uma doença não escolhe sangue, nem raça, nem cidade e condição social, embora saibamos que os mais prejudicados são sempre o povo. Ela desviou o olhar do conselho e viu Zulu sair apressado do grande salão. Entretanto, não se deteve e olhando para o povo continuou: quantos familiares vocês já deixaram por lá? Quantas pessoas queridas vocês já perderam com essa maldita doença? Essas pessoas que lá estão não tiveram culpa de ter adquirido essa doença, precisam de nossa ajuda e cada um de nós podemos ser responsáveis pela morte das muitas criaturas de Deus que lá estão julgadas à própria sorte. Fez-se um silêncio total. Minutos depois, um membro do conselho levantou-se e falou alto, com um tom irônico, para que todos escutassem: minha senhora, será que a vossa majestade não está condenando também aqueles que irão trabalhar com esses doentes? A senhora pode garantir que eles não irão ficar doentes também? Houve um murmúrio geral, pois todos concordaram com o nobre. Ela olhou para o senhor que havia falado e respondeu calmamente: não, nobre irmão, eu não posso garantir tal coisa, como também ninguém daqui pode afirmar que irá contrair essa doença por apenas estar perto dela. Afinal, muitos entram em contato direto e nada acontece. Todavia, eu queria pedir a permissão de todos do conselho para que nesse momento a decisão fique com o povo, afinal, são eles os mais afetados. Sofia nem desconfiava, mas Prúcio havia chegado ao castelo e esperando fazê-la uma surpresa pediu para que não fosse avisado da sua chegada. A Karina aproveitou e já estava tentando envenená-lo. Zulu, que fora avisado da chegada do rei por um homem de sua confiança, aproximou-se rápido com passos largos. Meu senhor, disse ele fazendo uma reverência e cumprimentando-o, tentando mostrar naturalidade, embora estivesse com medo pelo que podia acontecer com a sua rainha. Que bom que o senhor está de volta. Sob o efeito pérfido de Acarina, Prúcio apenas mandou bruscamente: Zulu, conte-me rapidamente o que está acontecendo. A mulher ao lado do rei olhava com um misto de satisfação no rosto, desafiando Zulu com o olhar. Nesse instante o mestre aproximou-se também. Vendo o rei, fez uma reverência e falou calmo, pois havia escutado a ordem. Meu senhor, que bom que retornou, disse ele baixando a cabeça e o corpo levemente, em sinal de respeito. E logo se ofereceu. Eu peço permissão para contar o que está se passando nesse momento. O rei olhou e respondeu ríspido. Permissão concedida. A sua rainha está tentando dar melhores condições de vida aos irmãos que estão doentes no Vale Maldito, e nesse momento ela está enfrentando o vosso conselho para conseguir permissão para a construção de um pequeno posto que assistirá esses irmãos, disse o mestre de um só fôlego,
sintetizando assim a resposta. Prúcio andou de um lado para o outro visivelmente raivoso e esbravejou. Ela enlouqueceu? O conselho nunca irá aprovar algo assim. Nem eu mesmo aprovaria uma coisa dessas. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Antes que ele pudesse sair, o mestre argumentou rapidamente. Com todo o respeito, meu senhor, eu acho que não deveria apostar na derrota dela. Ela irá dobrar o conselho. Ele olhou e entendeu rapidamente que o mestre São estava desafiando-o. Você só pode estar brincando. Você está me pedindo para que eu deixe essa loucura continuar, para provar que Sofia irá conseguir. É isso? Não apenas isso. Penso que se o senhor interferir contra a rainha, essa atitude pode ser muito prejudicial para sua imagem e a dela. Afinal, muita gente torce para que o senhor seja ridicularizado. Todavia, se ela ganhar e o senhor concordar, vocês dois serão aclamados e, acima de tudo, muito mais respeitados, contemporizou o mestre com firmeza na voz. O senhor ainda não sabe, mas a nossa rainha é venerada pelo seu povo, e por isso é respeitada, pois tudo que está realizando contribui para desfazer qualquer imagem negativa que o povo tinha a respeito do meu senhor. Prúcio escutou tudo com atenção e nada respondeu. Andou em direção ao grande salão, indo pela passagem por trás do mesmo, onde tinha uma sala secreta, e lá ficou escutando tudo, tentando concatenar as ideias que estavam confusas depois das palavras do mestre. A Carina, vendo que as palavras do mestre haviam surtido certo efeito sobre o rei, tentou atrapalhar, mas antes que ela dissesse algo, Zulu impediu-a rapidamente, segurando firme em seu braço e lhe passando uma mensagem velada. Alheia a tudo, Sofia continuava esperando uma decisão do conselho. Fez-se um enorme silêncio. Todos do conselho se entreolharam e com gestos afirmativos e cochichos consentiram, pois acreditavam que o povo estaria com medo após o que ouviram e que eles sairiam vitoriosos. O membro mais velho do conselho levantou-se e respondeu altivo. A decisão é do povo. Sofia sorriu olhando para o povo presente e perguntou. Meu povo, pela primeira vez a decisão é de vocês, os que mais choram pelo sofrimento infligido por essa maldita doença. Vocês têm todo o meu respeito e eu acatarei o que decidirem. Agamenon, que acompanhava tudo perplexo, percebendo que Sofia estava sensibilizando o povo, interrompeu bruscamente. Senhora, com todo o respeito, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se o imperador estivesse aqui, a senhora acha que ele aprovaria essa sandice? Sofia entendeu o jogo dele, pois sabia muito bem da importância da decisão do rei para o povo e respondeu rapidamente. Embora lamentando profundamente a ausência do nosso imperador, tenho certeza que ele preocupasse com o nosso povo e nunca negaria melhorar o que pudesse para todos nós. A rainha fez uma pausa, tomou fôlego e continuou olhando para o rei. É por isso, nobre rei, que hoje ele se encontra fora dos domínios do castelo, sofrendo as mais terríveis privações, para nos oferecer o bem mais precioso que temos, que é a nossa liberdade. Agamenon teve que reconhecer que subestimara muito a rainha. Ela era dotada de uma inteligência muito maior do que aparentava ter e tinha respostas rápidas e precisas. Sendo assim, ele resolveu calar-se ou ela usaria esse poder a favor dele e do rei. Prúcio, que se mantinha logo atrás em segredo, ao escutar a voz de Sofia sentiu o coração bater mais rápido. Sentiu um orgulho muito grande pelas inteligentes palavras, sorriu reconhecendo a coragem dela em enfrentar aquela corja de interesseiros e tomou uma decisão rápida. Saiu da sala mostrando-se a todos. Ao verem o rei aparecer logo atrás de Sofia, todos murmuraram de admiração e excitação, ajoelhando-se, todos, em sinal de respeito. Sem entender a reação do povo, Sofia olhou para trás e vendo Prúcio ficou parada olhando, emocionada. Ficaram em silêncio por alguns segundos, trocando olhares. Ela, alheia aos olhares de todos, andou sorrindo em direção ao rei com o coração aos pulos. Aproximou-se dele e abraçou feliz. Em seguida segurou suas mãos,
beijou-as e falou olhando com os olhos rasos de água. Meu senhor, que maravilha a sua volta! Que felicidade sinto em meu coração! Ele, segurando suas mãos, beijou-as também e respondeu carinhosamente. Feliz estou eu, minha rainha. Agamenon, olhando aquela cena, sentiu o ódio crescer dentro de si. Ele sentia o peito corroer de inveja. Não suportava ver Prúcio com toda a glória que ele julgava ser merecedor. Apertou os punhos tentando não demonstrar sua raiva. Em um outro canto do grande salão, escondida, a Karina também sentia a inveja aniquilar sua alma fraca e o ódio que tinha por Sofia aumentava em proporções inimagináveis, alimentado pelas suas inferioridades. Capítulo 9. A decisão de Prúcio. Alheio aos sentimentos da rainha, o imperador voltou-se para o povo, que se mantinha em silêncio, depois para o conselho, que também estava apreensivo com a chegada do rei, e falou firme. Retorno ao meu lar feliz e trago boas notícias. O rei do norte abandonou a luta e por ora estamos livres dessa ameaça. Escutando aquilo, o povo gritou feliz, dando vivas ao rei. Ele levantou a mão em sinal de silêncio, ao que foi atendido rapidamente. Olhou para o povo e falou pausadamente. Desde que assumi essa coroa, tenho tentado honrá-la, assim como fez meu pai. Para tanto, tenho empreendido todas as minhas forças. Fez uma pequena pausa, olhou para Sofia, segurou sua mão carinhosamente, fitou o povo e continuou. Na minha ausência, a nossa rainha cumpriu com dignidade a função de representar-me, fazendo todo o possível para garantir ao nosso reino uma hegemonia. Hoje, todos estão aqui para uma votação importante e está nas mãos de vocês, meu povo, a decisão. Eu pretendo honrar a decisão do conselho tomada na minha ausência. A decisão é de vocês, e tenham a certeza que honrarei como as demais determinações já aprovadas aqui nessa corte. Continuou a falar o rei e depois caminhou em direção ao seu trono, tomando seu lugar, acompanhado por Sofia, que estava com seu coração quase saindo do peito de tamanha felicidade. O povo ficou em silêncio, como se não soubesse o que fazer nem o que dizer. Um jovem tomou a iniciativa, se posicionou em um local alto e falou para que todos pudessem ouvir. Meus irmãos, nós temos que fazer isso de modo organizado. Devemos escolher agora um conselho que responda por todos. Antes que ele pudesse terminar, uma camponesa perguntou, atropelando suas palavras. Como será essa escolha? Houve um murmúrio geral, todos questionando a mesma ideia. O rapaz respondeu de pronto. Devemos escolher um representante de cada vilarejo que aqui estiver, e então, assim será formado o nosso conselho. Como deveremos escolher? Perguntou outro. Acredito que devam ser escolhidos os mais velhos, portanto têm mais experiência. Vamos procurar separar os vilarejos. Cada pessoa procura o local onde está o seu vilarejo e faça sua escolha. Respondeu o rapaz rapidamente. Meu senhor e rei, nós poderíamos nos reunir novamente amanhã? Teríamos mais tempo para escolhermos esses representantes entre nós, perguntou um homem dirigindo-se ao rei. Ao escutar tal pedido e pensado rápido, o rei Agamenon antecipou-se à resposta do rei, levantando-se rapidamente e falando com ar de indignação. Isso seria demais para nós, já estamos aqui e devemos sair daqui com uma resposta de vocês, afinal de contas, não é uma decisão difícil de ser tomada. Disse o homem, instigando os demais membros do conselho a concordarem com ele, ao qual foi muito bem apoiado. O conselho concordou com unanimidade. Percebendo a jogada de Agamenon e também como ele tivera êxito com o conselho, Prúcio resolveu não interferir por enquanto. O povo não teve outra solução a não ser concordar com a decisão, e muito desorganizadamente se organizaram. O conselho assistia a tudo aquilo apreensivo, trocando olhares nada amistosos uns para os outros. Não esperavam esse tipo de manifestação do povo. Passavam seus brancos lenços nos rostos, em sinal de tensão,
amedrontados com o que poderia acontecer naquele salão que por tantas vezes serviu para tratarem apenas de meros caprichos pessoais, com a única finalidade de ficarem mais ricos e poderosos, conspirando uns contra os outros. Sofia assistia a tudo com o seu coração explodindo de felicidade. Ela que já fora camponesa, sabia da importância daquele momento e no fundo ainda sentia-se parte da sua gente. Olhou para Prúcio, que se mantinha sério ao seu lado, e agradeceu a Deus por ele estar ali. Sentiu vontade de abraçá-lo, dizer o quanto sentiu a sua falta, mas limitou-se apenas a enxugar disfarçadamente uma lágrima que rolava por sua face. Prúcio acompanhava tudo de olho no conselho, fixando em uma pessoa em especial, Agamenon, o rei do sul. Não gostava dele, sempre olhou com reserva. Não sabia que ele estava em meu reino. Qual seria o objetivo dele, sabendo que eu estava longe? Pensava o rei desconfiado. Há quanto tempo ele está aqui? Não gostei nada disso, continuou pensando. Olhou para Sofia tentando desvencilhar os pensamentos ruins que vinham à sua mente e viu em seu rosto algo diferente, um semblante luminoso. Ela parecia diáfana, uma verdadeira deusa que seu povo cultuava. Sentiu-se feliz por tê-la ao seu lado. O tempo passou lentamente. Quando todos já tinham o seu representante legal, eles reuniram-se e conversaram mais algum tempo até chegarem a uma decisão. Caminharam em direção à cúpula do grande salão, apresentaram-se um a um nominalmente ao rei, à rainha e ao conselho, mencionando respectivamente o vilarejo que representavam. O rapaz que havia tomado a iniciativa de compor aquele conselho, demonstrando superioridade e desenvoltura em relação aos demais, deu um passo adiante e falou alto para que todos ouvissem. Meu rei, minha rainha e conselho. O conselho dos seus súditos reunidos neste momento resolveu acatar ao pedido da nossa querida rainha, com todos os votos a favor. Nesse momento fez-se uma balbúrdia geral de todos os lados. O povo e o conselho real, todos falavam ao mesmo tempo. Sofia encheu seus olhos de lágrimas e em silêncio agradeceu a Deus. Imediatamente o rei levantou-se e estendeu sua mão ao alto, pedindo silêncio. Demorou alguns segundos para que todos se calassem. Prúcio caminhou até bem próximo ao conselho real que ficava do lado esquerdo do salão e falou olhando para todos de forma enérgica. Vocês deixaram a escolher ao povo, portanto acatem. Ele caminhou até o início da escadaria que separava ele do povo e novamente de forma enérgica observou. Vocês escolheram seus representantes, dando a eles plenos poderes de decidirem por vocês. Saibam respeitar isso e o que o conselho dos súditos decidiu. Aproximou-se novamente do conselho do povo, que estava ao lado direito do salão, e falou. Quero que venham aqui amanhã para tratarmos de como faremos para darmos início a esse projeto. A reunião está encerrada. O rei finalizou a reunião aproximando-se da esposa e saindo do salão em sua companhia. Nos corredores do castelo, caminhando com Sofia, Prúcio parou bruscamente, olhou-a profundamente, abraçou-a e beijou-a nos lábios demoradamente. Depois falou com voz suave. Eu ainda não entendi o que aconteceu aqui, portanto, quero explicações depois. Por ora, quero tomar um banho e depois me encontrarei com minha rainha nos meus aposentos. Sofia fez uma reverência e observou o rei afastar-se. De repente teve uma ideia. Olhou para trás e viu Zulu a certa distância, então chamou-o. Zulu, aproxime-se. Sim, minha senhora. Aonde o rei toma banho? Nas piscinas, senhora. Quem dá banho nele? As suas concubinas, minha rainha. Pois prepare minhas roupas. Hoje quem irá banhá-lo será sua esposa, falou decidida. Mas, senhora, isso pode ser perigoso. E se ele não gostar? Contemporizou Zulu apreensivo. Se ele não gostar, meu amigo, é porque precisa de outra rainha, saiu em seguida sem dar tempo a Zulu contestar. O eunuco balançou a cabeça negativamente e seguiu sua senhora,
fazendo tudo o que ela pedira. Momentos depois, Sofia se aproximou das piscinas e com o coração acelerado adentrou o local. Todos olharam sem acreditar. As concubinas saíram da piscina rapidamente, ficando do lado de fora, menos a Karina que estava esfregando as costas do rei, permanecendo no mesmo local e fuzilando Sofia com o seu olhar. Prúcio olhou para Sofia parada ao pé da piscina e falou surpreso: "Minha rainha." Determinada, Sofia devolveu o olhar para Karina sentindo ciúme lhe tocar fortemente a alma. Sem vacilar ordenou: "Saiam todas. Eu vou dar banho no rei." Todas as mulheres olharam para o rei esperando a sua decisão. Ele olhou para Sofia, parada em sua frente, e achou-a mais bela do que nunca, sentindo-se feliz. Fez um gesto com a cabeça, demonstrando a todas que acatassem a ordem da rainha. A Karina apertou o lenço que segurava em sua mão e atirou com raiva na água, saindo da piscina contrariada. Aquele gesto não passou despercebido a Sofia, que apenas fingiu não ver. Sorriu para Prúcio que parecia hipnotizado, olhando-a. Retirou a capa, deixando mostrar seu fino traje de banho, e devagar entrou na piscina, aproximando-se do rei. "Se não fosse minha rainha, seria o comandante da guarda real", brincou o rei sorrindo. "Tem muito mais coragem do que muitos homens que conheço, Sofia." Ela sorriu ao escutar seu nome, abraçou-o e disse: "Quero informar-lhe de outra decisão tomada para a proteção do castelo, meu rei." Tive medo de esse rei vir assim, sem aviso. Então, com a ajuda do mestre, estamos formando 200 soldados que em breve irão fazer parte da guarda real. Isso eu já sabia, minha senhora. Nada acontece sem que eu saiba. E eu gostei. Apertou Sofia em seus braços e resolveu mudar de assunto. "Eu lembrava de você a todo instante, desejando estar com você em meus braços. Às vezes, precisamos passar por desafios, meu senhor, que testam a nós mesmos", observou ela ironicamente. "Acredite, minha doce Sofia, eu não sabia o quanto a falta de alguém poderia doer. A saudade, meu senhor, é a doce lembrança de alguém que nos faz bem, então, no fundo ela não é tão ruim. O que dói é a nossa impossibilidade de lidar com isso, pois achamos quase sempre que não podemos suportá-la e assim nos sentimos fracos. Mas será que não me torno fraco mesmo, ficando à mercê desse sentimento doloroso?" perguntou o rei curioso. Ela passou a mão suavemente em seu rosto e respondeu graciosamente: "Como pode classificar a fraqueza diante de um sentimento tão grandioso, e diferente do que pensa? Isso o fortalece, pois sempre terá alguém para voltar. A fraqueza está em não entender e aceitar esse sentimento. Isso é o amor, meu nobre senhor." "Amor?" sorriu o rei. "Então devo cuidar muito mais de mim agora, visto que o amor também traz muito sofrimento", assegurou o rei, fazendo um carinho em seus cabelos. "Não, o amor nunca traz sofrimento. Nós é que não sabemos amar", respondeu Sofia com convicção. "Não é o que se fala por aí, minha rainha", discordou ele. "E o que se sabe do amor verdadeiro?" Perguntou Sofia sorrindo. "Pois digo-lhe: nada. O nosso amor, na maioria das vezes, é mais egoísmo do que amor." Ele se aproximou mais dela e falou circunspecto: "Então, eu sou muito egoísta, minha Sofia, pois não divido você com ninguém. Você será minha por toda a eternidade." Ele passou a mão em seu rosto e beijou-a demoradamente, demonstrando não querer mais conversar, e ficando entregue ao desejo de suprir a saudade que sentiram um do outro. Capítulo 10. As coisas começam a complicar. Como ficou combinado, no dia seguinte o conselho dos súditos se apresentou no salão na hora marcada, e juntamente com o rei e a rainha deliberaram todas as providências cabíveis para dar início ao projeto de Sofia. Terminada a reunião, Prúcio e Sofia foram caminhar pelos jardins do palácio. "Como foram esses dias aqui, sem mim, meu amor?"
Perguntou ele interessado. Tristes, solitários, aflitos. Respondeu a rainha suspirando, enquanto olhava com lágrimas nos olhos. Eu tinha tanto medo de você não voltar. Ele parou e abraçou-a, sentindo-se feliz, pois sabia que ela estava sendo sincera. Eu jamais a deixaria tão cedo, Sofia. E a propósito, não quero você perto dessa obra no Vale dos Desgraçados. Não quero nem pensar em você se aproximando de alguém com aquela doença. Quero ter filhos e dar continuidade a meu reinado, falou ele ao seu ouvido, acariciando os seus cabelos. Passados alguns segundos em silêncio, ele afastou-a um pouco e lhe confidenciou, olhando-a nos olhos. Você é a única mulher da qual eu senti saudades. Não vi a hora de terminar essa maldita guerra e voltar para os seus braços. Ele passou a mão pelo rosto de Sofia bem devagar, abraçou-a novamente e, como querendo esconder a emoção que sentia, afastou-a, segurando sua mão e a puxou para novamente voltarem a caminhar. Às vezes, eu tenho medo de acontecer algo que possa abalar a nossa união, e se isso acontecesse, eu não sei qual seria a minha reação, falou o rei pensativo, olhando para o vazio. Sofia sentiu um frio estranho envolver-lhe naquele momento e um medo começou a tomar conta de seu íntimo. Ela piscou os olhos e pensou em Deus, pedindo ajuda. Por que você está falando assim, meu senhor? Perguntou preocupada. Ele olhou para ele e respondeu com a fisionomia fechada. Há coisas que nós não sabemos explicar, minha rainha. Portanto, peça a esse seu Deus que ele olhe sempre por nós. Naquele momento Prúcio via em sua mente a imagem de Agamenon. Desde que soubera que ele estava há muito tempo no palácio em sua ausência, sentiu um enorme ciúme tomar conta dele, pois conhecia a fama de conquistador que o outro tinha. Apenas imaginar Sofia ao lado daquele homem sozinha, fazia o sangue subir-lhe para a cabeça muito rápido. O silêncio caiu entre ambos. Sofia lembrou-se de sua mãe, de ainda não ter contado nada para ele, e sabia que aquele momento também não seria apropriado para tocar nesse assunto. Suspirou profundamente e seguiram caminhando, só que agora em total silêncio. Bem perto dali, caminhando escondida logo atrás deles, a Karina ouvira parte da conversa e um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Isso vai ser mais fácil do que eu imaginava, falou a outra baixinho e para si mesmo, parando e tomando outro caminho. Em um dos aposentos do palácio, o rei Agamenon sentado a uma cadeira pensava alto. Eu tenho que encontrar um jeito de separar Sofia dessa imbecil do Prúcio. Juntos eles ficaram muito fortes, pois a cada dia que passa o povo gosta mais dos dois. Ele andou até uma pequena mesa, segurou um cálice, encheu com um líquido de cor escura e bebeu de uma só vez. Encheu o cálice novamente e voltou a sentar-se na cadeira. Eu sei que muitos outros querem ver o Prúcio derrotado, morto, e eu tenho apenas que me aproveitar disso, disse em voz baixa, bebendo o líquido de uma só vez e jogando o cálice no chão, com raiva. Levantou-se rapidamente, pegou uma capa vermelha de veludo e saiu apressado. Horas mais tarde, Sofia se encontrava na sala dos pergaminhos conversando com o mestre São. Mestre, eu estou com medo. O que eu senti quando conversava com o Prúcio me apertou o coração. Sofia, um coração medroso é um coração estacionário. Não dê lugar para a temeridade em seu ser, seja por qual motivo for. O mestre calmamente segurou as mãos dela e tentando infundir-lhe ânimo lembrou-a. Nunca se esqueça de que quem crê em Deus não pode em hipótese alguma duvidar da proteção dele. Tudo, minha filha, é de acordo com a vontade dele e do que precisamos passar. Portanto, seja lá o que você tenha que suportar, agradeça sempre a Deus, pois ele sabe o que é melhor para todos nós. A fé, Sofia, é a chave de tudo. Sofia, que escutava atenta a tudo, abraçou o mestre São e agradeceu emocionada. Mestre, perdoe-me pela minha fraqueza. Realmente tive medo, mas como sempre o senhor tem razão, obrigada.
Instantes depois, Zulu adentrou ao local e anunciou: Minha rainha, o rei a espera no salão real. Ela despediu-se do mestre e saiu apressada com Zulu. Minha senhora, está tudo bem? Perguntou ele preocupado. Está sim, meu amigo. Eu aqui, às vezes, me preocupo demais, respondeu a rainha, segurando no braço de Zulu, enquanto olhava para todos os lados, certificando-se que estavam a sós. Logo ela perguntou: Como ela está? Você foi lá hoje? Sim, cheguei há pouco tempo. Ela está reagindo bem aos remédios do mestre. Está com aparência bem melhor e mandou um beijo. Disse também que não precisaria que você se sacrificasse para vê-la. Sofia sorriu e continuou a andar agora mais tranquila. Minutos depois adentrou ao salão real. Prúcio levantou-se e chamou-a, estendendo sua mão para ela. Venha sentar ao meu lado, minha senhora. Sua presença me alegra a alma. Ela retribuiu com um sorriso de satisfação, estendendo sua mão e acomodando-se próximo a ele. Fizeram a refeição conversando sobre vários assuntos, alheios a tudo e a todos. A Karina, que não perdia um só momento dos dois, estava assentada mais distante, juntamente com as outras concubinas. Não suportando mais, levantou-se e saiu sem pedir licença, tentando chamar a atenção do rei. Prúcio, que não percebia nada em sua volta, nem se deu conta de sua saída, o que a enfureceu ainda mais. Maldita, você irá me pagar, esbravejou entre os dentes, vermelha de raiva. Ainda hoje, você terá o que merece. Algum tempo depois, um soldado entrou no salão, prestou reverência ao rei e à rainha e assustado relatou: Meu senhor, um dos cavalos acabou de ser sacrificado. O quê? Prúcio levantou-se rapidamente. Como isso aconteceu? Não sabemos ainda, meu rei. Mas o fato é que foi há pouco tempo, pois ele ainda está quente. Minha rainha, eu a encontro nos meus aposentos, disse o rei, saindo preocupado sem dar tempo de Sofia falar. Sofia sentiu novamente aquela sensação de medo invadir-lhe, mas, desta vez, lembrou-se da conversa com o mestre e tentou dissipar aquele sentimento. Levantou-se, mandou chamar Zulu, dispensou todos os outros que se encontravam no salão e foi a uma das imensas janelas aguardar o seu amigo. Algum tempo depois a Karina encontrou Sofia. Percebendo que ela estava sozinha, em silêncio se aproximou sorrateiramente e tentou segurá-la por trás. Instintivamente, Sofia defendeu-se e golpeou a Karina, ainda sem saber de quem se tratava. A outra caiu no chão e olhou assustada para Sofia, pois não esperava essa reação dela. O que você queria fazer, Karina? Perguntou Sofia, vendo-a levantar-se rapidamente. Queria lhe dizer algo, respondeu a outra em tom ameaçador. Modo estranho de falar com a sua rainha, não? Você nunca será minha rainha, sua impostora, esbravejou a mulher, ajeitando os cabelos que estavam desgrenhados. Encolerizada, falou baixo. Se você não deixar o palácio agora mesmo, eu vou contar para o meu senhor que você saiu todos os dias na ausência dele, descumprindo o protocolo, e do jeito que ele é, você será mandada para a forca. Sofia ouviu-a tudo e naquele momento sentiu uma raiva súbita lhe subir à mente, esquecendo tudo que já havia aprendido com o mestre. Caminhou decidida em direção à outra e esbofeteou-a com força, fazendo-a cair novamente. Sua mulher imunda. Eu não tenho medo de você e de suas ameaças, disse a rainha segurando a Karina pelo pescoço e levantando-a. Ainda com a concubina em suas mãos, Sofia falou. Você quer contar para o rei, vá em frente. Faça o que quiser. Eu não me submeterei às suas maldades, disse isso e soltou. A Karina com raiva. Zulu entrou no salão e, presenciando a cena, correu para perto da sua rainha, perguntando preocupado. O que está acontecendo, minha senhora? Essa cobra está tentando me picar,
Mas cobra, Zulu, nós devemos matar com um só golpe na cabeça, para que ela não ameace mais ninguém com o seu veneno, respondeu Sofia ajeitando-se com raiva. A Karina levantou-se e desafiou em voz baixa, olhando em direção à porta. Agora eu quero ver você ter toda essa coragem. Sofia olhou bem nos olhos dela, virou-se e, vendo Prúcio, falou para o rei antes da outra pronunciar qualquer palavra. Meu senhor, a sua concubina tem algo a lhe falar. Sem entender nada do que se passava, Prúcio olhou para Karina com a fisionomia fechada e ficou esperando em silêncio. A Karina olhou para Sofia e, mudando totalmente a aparência, se aproximou do rei, ajoelhou-se aos seus pés e com uma voz meiga disse: Meu senhor bem sabe da minha eterna fidelidade ao meu rei. Foi o meu senhor que pediu que tudo a que eu soubesse lhe relatasse como prova da minha fidelidade. Fez uma pausa estratégica, olhou para o rei e continuou. Na sua ausência, a minha rainha, sem se importar com o que poderia acontecer, saiu do palácio todos os dias com trajeto ignorado. Eu tentei demovê-la de ideia, mas ela foi irredutível e saía mesmo assim. Prúcio, que escutou a tudo impassível, olhou para Sofia e perguntou seco: Isso é verdade? Não, respondeu Sofia prontamente, altiva e olhando para ele. Saía algumas vezes na companhia de Zulu e do mestre, com o intuito de resolver esse assunto relativo aos doentes. Mas você sabia que não poderia se afastar do castelo na minha ausência? Sim, sabia, e foi o Zulu que me alertou para isso. Não essa mulher infame que me odeia. E Zulu, sabendo que eu iria mesmo assim, resolveu me acompanhar com o mestre, com o intuito de me proteger. O rei calou-se, deu as costas a todos e, contraindo o maxilar visivelmente irritado, determinou: Saiam todos daqui, agora. Você não, Sofia. Depois que todos saíram, ele virou-se para Sofia, caminhou até bem perto dela e falou enérgico e bem devagar: Que essa seja a última vez que você saiu do castelo sem a minha autorização. Você é minha rainha agora e deve portar-se como tal. E nunca mais descumpra uma ordem minha, ou eu não responderei por mim. Contraiu o maxilar e concluiu: Eu sou capaz de fazer valer minha ordem até para minha rainha, não duvide. Por isso, eu poderia mandá-la para a forca, entendeu? Sofia sentiu o sangue subir, pois sempre fora livre e não se casara para ser prisioneira de ninguém. O seu orgulho era muito maior do que ela poderia imaginar e nem todas as lições de humildade do mestre foram capazes de demover o sentimento que se apossava dela naquele momento. Escutou a tudo com os olhos fixos nos dele, demonstrando que não sentia medo algum de suas ameaças, e respondeu altiva: Quero que saiba de uma coisa, meu senhor e rei. Eu não fugirei se acaso o senhor achar que tem que me castigar, mas lutarei se achar que a punição está sendo injusta. Está me desafiando, Sofia? Perguntou ele sem acreditar no que ouvia e sem tirar os olhos dos olhos dela. Não, meu senhor. Estou apenas sendo sincera, pois aprendi que a coisa mais importante dessa vida é a liberdade. E eu sou livre, mesmo sendo a sua rainha, respondeu de pronto, retribuindo o olhar dele. Ele percebeu algo estranho. Um medo invadiu-lhe o íntimo e sentiu-a distante. Era como se houvessem colocado uma parede entre eles dois. Seu coração acelerou, pois sentiu que poderia perdê-la. Todavia, ele era o rei e o seu senhor, portanto não poderia permitir que ninguém questionasse suas ordens, mesmo que se alguém fosse ela. Não, Sofia. Sua liberdade agora é minha. Você está sob minhas ordens e se disser mais alguma coisa eu mandarei prendê-la. Zulu, que estava acompanhando a toda a discussão sem ser notado, entrou naquele momento, pois conhecia sua senhora e seu senhor também. Ele tinha que salvá-la e pensou rápido. Meu rei, minha senhora, me perdoem. É o senhor seu pai, minha rainha, ele não está nada bem, pede para vê-la. Ela olhou para Zulu e sabia que ele mentia. Olhou para Prúcio, que se mantinha calado, olhando-a, e pediu para sair. Posso? Perguntou secamente.
Claro, ele respondeu no mesmo tom. Ela virou-se e começou a andar em direção à saída. Ele a chamou e falou ríspido. A propósito, irei dormir sozinho hoje. Ela parou e escutou sem virar-se para ele, depois saiu em silêncio. Prúcio caminhou em direção à janela e sentiu uma dor estranha em seu peito. Passou as mãos nos cabelos e olhando para o vazio pensou consigo mesmo. O que está acontecendo comigo? Que dor é essa que me deixa tão vulnerável, fraco? Sinto medo. Eu tenho que tomar cuidado. Sofia é uma mulher diferente de todas as outras e pela primeira vez sinto meu coração disparar por causa dessa impossibilidade de dominar alguém. Andou até uma cadeira, sentou-se e continuou a divagar. Eu nunca desejei mulher nenhuma como a desejo. Quando ela está em meus braços, sinto que sou o homem mais poderoso do mundo, e imaginá-la longe de mim me deixa cego, sem ar. O rei contraiu o maxilar e saiu apressado. Nos seus aposentos, Sofia andava de um lado para outro tentando controlar a raiva que sentia de Acarina e de Prúcio por ter dado atenção ao que a outra havia falado. Percebendo a aflição que ia na alma de sua senhora, Zulu falou tentando ajudar. Minha senhora, não tente medir forças com o rei. Ele é o rei, não se esqueça disso. A senhora sabe muito bem o que Acarina pretende. Percebendo que ela escutava, ele prosseguiu. Ela quer separá-los. Minha rainha, vossa majestade tem que ser muito mais esperta do que aquela mulher infame e sem escrúpulos. Não se deixe levar pela raiva, ela nunca é boa conselheira. Sofia olhou para Zulu pensativa. Ficou com o olhar perdido por mais alguns instantes e vencida pelas palavras dele sentou-se na cama e deixou-se cair em um pranto compulsivo. Ele sorriu, aproximou-se dela e com extremo zelo e carinho, afagou sua cabeça e disse afetuosamente. O meu senhor a ama, hoje tive a certeza disso. E sei que minha senhora também o ama com a mesma intensidade. Sofia sorriu e abraçou-o, agradecendo o carinho e o cuidado. Ah, meu amigo! O que seria de mim sem você e o mestre? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 11. O acordo. O rei seguiu apressado para seus aposentos com a cabeça fervilhando. Quando se aproximou da belíssima porta que era guardada por 2 sentinelas do palácio, olhou para um deles e ordenou com raiva. Encontre Zulu e mande-o vir até mim, agora. Sim, meu senhor, disse o soldado com medo e saindo quase correndo, vendo a exasperação do seu rei. Minutos depois Zulu adentrou aos aposentos do rei. Mandou-me chamar, meu senhor? Perguntou calmo, embora estivesse apreensivo. Prúcio olhou para Zulu com afeição transtornada. O que foi que eu lhe pedi quando deixei esse castelo para ir para aquela maldita guerra? Perguntou o rei num tom baixo, mas demonstrando toda a raiva que sentia. Que tomasse conta de tudo, principalmente da minha senhora, pois o senhor não confiava em ninguém, respondeu Zulu com cuidado, sabendo no que aquilo poderia resultar. E você fez isso? Questionou Prúcio ironicamente. Sim, meu senhor. Eu não permiti que ela ficasse sozinha e nem que corresse perigo um só momento, respondeu sem titubear. Como você fez isso? Perguntou novamente o rei, andando em sua direção e aproximando-se aos poucos. Sem dar tempo para que ele respondesse continuou. Saindo com a sua senhora todos os dias, por aí, para visitar gente doente. Indagou irônico o rei. Prúcio estava tão próximo que Zulu podia sentir-lhe a respiração. O rei olhou-o e perguntou furioso.